Boa noite, sejam bem-vindos. Debate parlamentar com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição com Bruno Melino, deputado do PSD, Rui Caetano pela bancada do PS, Sara Madalena do CDS e Patrícia Spínola, deputada do JPP. Numa altura em que o Parlamento já está dissolvido, eleições marcadas para 23 de março. Patrícia Spínola, também a leitura do JPP relativamente a esta situação um pouco caricata, não é? Vai muito. Esperaste esse tempo todo supostamente à espera de que as eleições acontecessem já com uma nova lei que queria permitir uma maior participação dos eleitores e afinal pode acontecer que não seja assim. Isto é uma situação, para não usar adjetivos mais agressivos, há aqui um grande lapso na atitude do Sr. Presidente da República, é que não se entende de facto. Estamos perante um professor universitário de Direito Constitucional que lidera o melhor grupo de assessoria que pode haver no país. Portanto, como é que isto pode acontecer? E ainda por cima, depois de ter estado reunido com todos os partidos que foram lá serem recebidos, e ter, pelo menos com o JPP, tem conhecimento disso, que deixou claro que a sua importância, a importância que dava que as eleições decorressem já com a nova lei. Exatamente. Portanto, como é que se comete uma gafe, gafe ainda nem é a palavra adequada. A verdade é que o Sr. Presidente decretou a dissolução e, ao mesmo tempo, marcou no próprio dia também a data das eleições. E agora é muito complicado reverter esta situação, porque nós estamos perante uma situação em que as eleições até nem sejam dia 23, se o Sr. Presidente tentar alterar de alguma forma, através do que ele hoje deu as declarações, que eram problemas técnicos. Eu acho que esta questão nunca é técnica, é política e devia ter sido analisada antes da publicação. Pode acontecer aparecerem pedidos de invalidação do ato junto ao Tribunal. O que seria grave, não é? O que seria. E ainda arrastar esta situação para um governo, para uma Assembleia. Mais à frente. Isto ia continuar a ser um processo que não ia se resolver tão cedo. É claro que nós, o que é que podemos fazer? Podemos estar aqui a discutir várias perspectivas da área da advocacia, dos juristas, dos constitucionalistas, as opiniões são diversas, mas para já nós necessitamos, e de forma urgente, não em tom de já se resolve, que foi o tom da 1h, que o gabinete de facto do Sr. Presidente dê qual a sua interpretação legal e o que é que pretendem fazer com essa questão. Porque, de facto, já o Vitalino Canas hoje dizia que, mesmo que fosse possível alterar a data, num cenário muito pouco comum de uma catástrofe, que poderia ser adiada até, novamente, em 60 dias, ia ter sempre em conta o dia da dissolução. Portanto, também não ia resolver aqui... Tinha que haver um estado de necessidade para se poder adiar. Exatamente. E no dia da dissolução, a lei que estava em vigor era a lei anterior, a lei eleitoral. A lei anterior. E ainda se fala que o decreto do Sr. Presidente aqui engloba quer a dissolução da Assembleia e no mesmo a data das eleições. Ainda há quem considere que, se fossem diferentes, podia pedir a revogação da data e fazer aqui uma alteração. Ainda há quem defenda isso, mas isto é feito de maneira que a solução é resolvida. Mas a verdade é que as soluções que possam surgir, o Presidente da República também remeteu para uma questão técnica que pode... Mas os constitucionalistas quase todos têm dito que, neste caso, não haverá muito a fazer. Não haverá muito a fazer, de violação porque, da Constituição. Implica, vou usar a palavra, reativar a Assembleia Regional. E nós só estamos ali através de uma tomada de posse. Mas isso também já ouvimos constitucionalistas que não se pode... Pois não, por isso é que não parece possível. Nós não vamos nos voltar a sentar nem por um dia na Assembleia Regional sem passarmos por um ato eleitoral, não é? Portanto, olha, eu acho que, de facto, ainda hoje o Sr. Presidente do Governo dizia que esta situação de alteração era ridícula. Lá está. Isto é complicado adjetivar isto, porque, no mínimo, seria inaceitável que isto acontecesse. Mas ser ridículo ou não depende muito do ponto de vista de quem estas alterações aguardavam. Como quem, à luz do cidadão comum, seria muito importante poder votar em mobilidade antecipadamente. Aqui com o processo legislativo para alterar a lei eleitoral muito acelerado na perspectiva de... E quando chegou por uma questão de horas? Essencialmente, porque também é importante a questão da matriz de voto em Braille. Obviamente isto também é um assunto muito importante e que agora fica novamente adiado. A questão da paridade, isto é uma questão de vontade política de cada partido, para mim nunca
são fáceis de resolver. nunca achei que era por aí Mas que a questão havia aqui, paridade a ou grande não. questão era, de facto, aquela que permitiria, eventualmente, uma Sim, maior isso era participação muito dos eleitores, importante. e essa Já notei fica pessoas muito condicionada. aborrecidas nos últimos atos eleitorais que tivemos, agora mais presentes, porque de facto tinham férias, tinham já coisas agendadas. Nós sabemos que Não, e já existe essa muitas eleições experiência, porque as marcadas eleições que aconteceram em fora março da para a época. Assembleia da República foram assim. Exatamente. E tem sido um grande constrangimento. Isto seria um grande passo. Patrícia Spínola, isto em última análise leva-nos para uma questão que já foi aqui aflorada agora nestas declarações do Rui. Tem a ver com a credibilização dos políticos, da classe política, dos atos dos políticos. E nos últimos dias nós temos assistido a situações que têm, descredibilizado a classe política. Portanto, vamos para um ato eleitoral em que as pessoas, se calhar, vão-se questionando com este tipo de situações que vão acontecendo. Eventualmente a vontade das pessoas participarem em eleições pode vir a ser afetada. É claro que, apesar das pessoas estarem cansadas de tantos atos políticos em tão curto espaço de tempo, associa-se a isso uma série de factos que também há cerca de um ano a esta parte vão sendo somados, que, embora não esclarecidos, não dignificam a classe política. E cada vez mais consideram se vale a pena participar. Dizer também que esta questão, agora com o Sr. Presidente da República, que envolve o Sr. Primeiro-Ministro, que espero que até a hora deste programa ir para o ar já tenha também tomado alguma posição, uma vez que houve ali um passado de bola de responsabilidades. E até que ponto é que estes três líderes, chamemos assim, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente do Governo Regional, todos do meu partido, esta situação é muito ingrata para o PSD também, porque mostra que há aqui o Presidente do Governo Regional tem não estão a caminhar alguma no dose de mesmo responsabilidade sentido. nesta situação? O Presidente do Governo Regional não diria que tem, porque independentemente de vontades, quem pensa pela sua cabeça terá de atuar em conformidade com o cargo que ocupa e, portanto, não seriam pressões de parte fosse que queriam mudar essa situação. Até porque julgo que da parte do Presidente da República há algum interesse, embora agora pareça que há alguma ligeireza nos assuntos sobre a Madeira, é do interesse do país que se resolva esta instabilidade da Madeira, que antes até era um dos principais berços do PSD em termos de resultados eleitorais, e cada vez mais essa situação tem-se transformado. E não parece haver interesse, e as pessoas até estão mais interessadas numa mudança, mesmo que seja paulatina, das realidades. E obviamente que há determinados episódios, embora nem todos sejam afeitos à política madeirense, que sim, prejudicam imenso a qualquer outro político que queira manter uma imagem de seriedade na sua atuação. Sobre este assunto, de facto, deu entrada na sexta comissão o tal pedido de audição, que foi aprovado numa reunião de 31 de outubro. As audições parlamentares geralmente costumamos dar um período de resposta, entretanto, não me lembro se isso aconteceu ou não, mas tivemos a primeira resposta quase um mês depois, a 29 de novembro. Com a explicação que aqui o Sr. Deputado Rui Caetano já nos fez saber, e que eu, como membro da Comissão, também já sei, que aguardavam então a decisão de esclarecimentos que estavam a decorrer em tribunais, assim como também da parte do Ministério a quem são dependentes. Ora, e é compreensível essa argumentação? Eu diria que sim. Poderia dizer também que os representantes do ISEL podiam vir a uma audição parlamentar, fazer como alguns outros representantes do Governo Regional vêm, dizer exatamente este parágrafo que vem na resposta escrita e ficar em silêncio o resto da audição, que acontece também noutros cenários. Mas a direção optou por mandar por escrito e dizer que aguardava. Passado quase 2 meses desta questão, entretanto, entra um requerimento do PSD para pedir uma reunião ao abrigo do regimento, que é completamente legal, ao qual o JPP não se opôs, porque cumpre com o que está previsto. Em reunião, o PSD traz-nos novamente um pedido de audição sobre o mesmo assunto, ou pelo menos para reforçar aquele pedido, para o dia seguinte com data marcada, a qual o JPP se absteve, porque íamos abrir um precedente, porque jamais impusemos data a alguém que chamamos em contexto de audição parlamentar, não é uma comissão de inquérito. Eu não interrompi, eu sei, mas peço desculpa. Isso não é verdade, até pela pessoa em causa, que é Presidente da Comissão de Incêndios, marcou diligências para a quinta-feira, sem que nenhuma entidade pudesse vir. Sim, sei o que Sr. isso não Deputado
está a falar de uma comissão de inquérito. Isto é uma Sim. comissão, Exatamente. isto é uma- É uma comissão especial. uma opção. Certo. Mas, Não é a mesma mas nem coisa. nas comissões de inquérito Sim. isso se faz. Bem, mas Nem nas isso comissões de já inquérito é isso se com a faz. direção da Não, Comissão de Inquérito mas e de isso um já- acordo mas isso- entre os mas isso já- deputados mas isso presentes, ninguém cada sabe. um saberá se defender. Portanto, o JPP absteve-se nesse agendamento. Porquê? Para já, porque não havia os tais 10 dias que costumamos dar, mais ou menos, para as pessoas responderem, porque já estava anunciado que na segunda-feira o Sr. Presidente da República Sim. ia dissolver. Portanto, já não chegaria a Era ali, não se chegaria a tempo. Portanto, o que eu depreendo, isto é uma instituição privada, podia ter a cortesia, ter na agenda espaço, cortesia, para vir no dia Para vir. seguinte para ver. Poderia repetir exatamente a mesma informação e o assunto ficava por aí. Mas a verdade é que não podemos impor a presença das pessoas. Preocupante é em contexto de comissões de inquérito, com consequências judiciais, haver desculpas e adiamentos para algumas pessoas virem conforme são chamadas. Talvez se à data não tivessem anulado os pedidos de audição parlamentar do JPP, já tivessem ouvido as pessoas que era necessário e não andava a isso se já- arrastar a isso- comissão de Partido inquérito Socialista. durante tanto tempo. Já temos respostas. Sara Madalena, Bruno Melim, Rui Caetano, Patrícia Spindler, agradecer a vossa presença. É o ponto final nesta edição. Voltamos com um novo debate na próxima semana. Boa noite.